boas-vindas ao Havrotachets. Hoje, nossa análise vai fundo na Epístola de Narmânides. Olá, isso mesmo, a Igeret HaRambam. Vamos explorar juntos, então, alguns trechos dessa fonte, que é, nossa, incrível, uma carta do Narmânides, né, um sábio medieval importantíssimo, para o filho dele. Exato, e cheia de conselhos éticos, espirituais, muito atuais, na verdade. Sim. E o nosso foco aqui vai ser tentar entender os ensinamentos principais sobre como a gente deve se portar na vida, sabe? Com um olhar especial para a humildade e para o crescimento pessoal. Perfeito. Bom, para começar, a carta já puxa provérbios, né? Para ouvir os pais. Mas logo entra no primeiro grande conselho, a importância de falar com calma. Precisamente. O texto é bem direto. Comporte-se sempre falando todas as suas palavras com calma, para todo mundo o tempo todo. E por quê? Qual a razão disso? É para nos salvar da raiva, do caás, que ele descreve como, assim, uma característica muito negativa que faz a pessoa errar feio. Ah, entendi. A raiva como fonte de erro. Isso. E ele até cita os sábios, né? Dizendo que quem se entrega à raiva basicamente atrai todos os tipos de inferno, é o que dizem. Pesado. É. E ele conecta isso com um versículo lá de Eclesiastés que diz que tirar a raiva do coração é como tirar o mal, que ele interpreta como sendo o inferno. Então, falar com calma vira tipo uma prevenção. Uma ferramenta, né? E aí, olha só que interessante, a carta liga diretamente essa superação da raiva com desenvolver a humildade, a anavá, Sim. que ele chama de a melhor de todas as boas qualidades. Mas como funciona essa conexão? Como uma coisa leva a outra, segundo ele? A lógica que ele apresenta aqui, quando você controla a raiva, você meio que abre um espaço no coração. Uhum. E nesse espaço, a humildade pode crescer. E essa humildade, por sua vez, leva ao temor a Deus, Irat Hashem. Faz sentido. E isso acontece quando a gente reflete, né? De onde a gente veio? Do pó. Para onde a gente vai? Pro pó. Comida de verme, ele diz. E nossa responsabilidade perante o Criador, cuja glória, né, nem o universo contém. Essa reflexão sobre a nossa pequenez é forte. Funciona como um antídoto para o orgulho, para gavar, então? Exatamente. Ele é bem enfático nisso. Diz que ter orgulho no coração é como se rebelar contra Deus. É quase como tentar vestir a roupa da realeza divina, que está lá nos Salmos. Nossa, mas aí a pergunta que fica é: em que alguém poderia basear esse orgulho todo? Riqueza? Honra? Sabedoria, talvez? Pois é, mas o texto vai desmontando tudo isso. Ele cita versículos para mostrar que, olha, riqueza, honra, até a sabedoria, tudo isso vem de Deus. Ah, são presentes, na verdade. São presentes. E ele pode tirar a qualquer momento. O ponto-chave é que, perante Deus, somos todos iguais, né? Ele humilha quem é orgulhoso e exalta quem é humilde. Daí o conselho: humilhe-se e o lugar Deus o exaltará. Entendi. Bem prático no fim das contas. E além dessa reflexão interna toda, ele dá dicas pro dia a dia, de tipo como cultivar a humildade na prática. Sim, ele dá. Um guia bem comportamental mesmo. Falar com calma, como já dissemos, manter a cabeça baixa, olhar para o chão. Mas o coração para o céu, ele diz. Que bonito isso. Não encarar as pessoas direto quando fala com elas. E isso é crucial, considerar todo mundo superior a você. Peraí, todo mundo? Como assim? Respeitar os sábios e os ricos pelas dádivas que receberam, claro, mas olhar para os pobres, para os menos afortunados e pensar: poxa, talvez eles sejam até mais justos que eu. Uau! E pensar que os erros deles podem ser por engano, sem querer, enquanto os nossos podem ser de propósito, intencionais. Isso exige uma mudança de perspectiva. Gigante, né? Como manter essa mentalidade? O pilar é a consciência constante. Estar sempre ciente de que se está na presença de Deus. Como se estivesse diante do santo, bendito seja ele. Essa percepção tem que gerar reverência, temor, como um servo diante do mestre, sabe? Isso aí vai moldando o pensamento, a fala, a ação, tudo. E tem a questão do estudo da Torá também, né? Ele menciona isso. Menciona, claro, mas com um foco bem específico. Não é só estudar por estudar.
É buscar ativamente o que dá para cumprir, o que dá para aplicar na vida. Entendi. Conhecimento em ação. Exato. E refletir sobre o que aprendeu. Examinar as próprias ações todo dia, manhã e noite, para viver sempre em techuvá, em arrependimento, em processo de melhora. Para quem curte essas discussões, quer mais conteúdo assim, os nossos canais do YouTube, Telegram e WhatsApp estão aí na descrição. E tem o link do nosso Instagram, Havruta Chats também, fiquem ligados. Ótimo lembrete. E essa conexão entre estudo e prática é fundamental mesmo na carta. Ele também fala da oração, né? Ah, sim. O que ele diz sobre a oração? Para tirar os pensamentos mundanos da cabeça na hora de rezar. Preparar o coração, purificar as ideias, pensar bem nas palavras antes de dizer. Para ser uma oração sincera, imagino. Exatamente. Uma oração pura, que Deus aceita, como diz o salmo lá que ele cita. E para fechar o ciclo, para garantir que o filho realmente absorvesse tudo isso, Narmânides dá uma última instrução, né? Correto. Ele pede para o filho ler a carta toda semana, sem falta. A repetição para internalizar. Isso. Para que os conselhos virem parte dele, né? Para garantir o sucesso na vida e, claro, merecer um mundo vindouro. Então, resumindo a ópera, qual seria a grande mensagem aqui? Me parece que a humildade autêntica, né, que a gente cultiva com fala mansa, controlando a raiva, tendo essa autoconsciência constante diante de Deus. E aplicando os ensinamentos. Exato. E que essa humildade é a chave para uma vida ética e espiritualmente conectada. Perfeito. É isso mesmo. E talvez assim uma reflexão final para quem está ouvindo a gente. A epístola dá um peso enorme tanto para o nosso estado interno, humildade, intenção, temor a Deus, quanto para as nossas ações externas, a fala, o comportamento, o estudo, a oração. Verdade, os dois lados são importantes. Pois é, e isso levanta uma questão bem atual para nós, né? Fica aí para a gente pensar. Considerando essa ênfase no interno e no externo, como é que a gente encontra o equilíbrio certo entre esses dois aspectos hoje, ao lidar com os desafios éticos complexos do nosso tempo? Uma excelente pergunta para a gente levar daqui. Fica a reflexão. E com essa provocação, a gente encerra nossa análise da epístola de Nachmanides aqui no Havruta Chat.